É isso aí, nós estamos hoje conversando novamente a pedido e a convite, as duas coisas. Obrigado. A pedido e a convite, o encontro com Dirce Brasil Ferrari com o Omair Cordeiro, que é Master Coach. Já falei, você já sabe que ele é um escritor, que ele é um palestrante. E isso que nós estávamos falando antes, agora eu vou te dedar aqui, que ele está lendo de novo o livro dele. Sabe que eu nunca escrevi nenhum livro, acho que nem tenho condições. Mas eu assisto, às vezes, quando eu faço um comentário, não é propriamente uma entrevista, eu assisto meus comentários e também acho estranho. Mas olha o que eu falei, eu disse isso, será que eu faço mesmo? A gente também se questiona, né? Eu escrevi o livro e o livro está te ensinando. Ele foi para revisão, voltou, e eu estava lendo ontem. É interessante que me chamou a atenção algumas coisas que eu escrevi. Foi isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Nos bastidores. Vamos começar pelo fim. Vamos começar pelo fim, assim, ó, a pergunta era a terceira, passou para um. Onde os teus livros e como falar com você? Você já disse isso, mas vamos de novo. Já falei algumas vezes, você pode anotar o meu telefone, é o 954-274-2854. O e-mail, você pode entrar em contato comigo com o e-mail, é omaircordeiro.coach@gmail.com. Certo. Os livros, aqui na América, infelizmente, acabaram. Vai chegar uma nova remessa. Infelizmente, felizmente. Infelizmente para quem não teve, né? Felizmente para mim que acabou. Vai chegar uma remessa agora, mês que vem, do Brasil, do primeiro livro. O segundo livro está na fase de revisão, nós estamos pretendendo lançar aí agora o mais rápido possível. É imprevisível falar uma data assim, mas assim que eu tiver a data precisa, eu venho aqui com a minha querida amiga Dulce e a gente... Só que eu não sou Dulce, eu sou Dirce. Perdão. Aí já me chamavam muito de Dulce, mas não era. É Dirce. É Dirce, mas isso aí não tem problema. Bom, as pessoas estão me vendo aqui com os papéis, as perguntinhas estão ali, não é isso. É que depois que o Omair veio aqui, e cada pessoa que a gente conversa, as pessoas continuam mandando mensagens e perguntas. Então tem uma que veio de Bagé, que tem Bagé, de Pelotas, é assim. Então de Bagé veio dizendo que recebeu, que está pondo em prática, o nome dela é Lourdes, que está pondo em prática tudo que você falou que deveria ser o dia para melhorar a vida. Lembra quando mandaram perguntar alguma coisa para melhorar o dia a dia, que ela está colocando em prática e que deveria haver mais entrevistas com você ou com outras pessoas que tivessem uma linha assim mais de vida, porque ele é um coach de vida, por isso então é interessante. A outra pergunta foi essa dos livros, onde tinham que... Porque isso não adianta, gente. Bom, se estiver no Brasil, eu posso... vai direto para sua casa. Se você entrar no site www.wcacoach.com, lá tem lá, compre agora, ou no próprio Facebook, no meu Facebook, Omair Cordeiro, tem lá, clica agora, compre agora, você paga via, acredito que PayPal, vai direto para sua casa. E qualquer coisa aí que não acertar, põe no meu Facebook, eu respondo. A terceira eu acho que não sai agora, vou só te dizer qual é. É porque tanto ódio. Aí essa vai ficar pro meio aqui. Bom, então aí o que eu resolvi conversar com você? Estava pensando o que conversar. Eu vejo que tu estás fazendo um curso sobre, mais ou menos eu vou te dizer assim, que seria assim, como a gente ser o que a gente faz administrativamente, enfim, ser excelente, chegar no nível de excelência, naquele nível que às vezes eu falo de eficácia, né, que também é interessante de falar. Então, eu quis associar, sim, a minha filha Adriane não fala no mundo, que o mundo... mas esse negócio da aldeia global, que eu não acredito muito, mas está todo mundo influenciado também, né? Sim. Então, eu pensei assim, quem sabe esse nível de excelência, que a gente pode tentar aprender, né, alguma coisa sobre isso, de dar o melhor da gente, e o mundo de hoje. Como a gente podia questionar isto? Por exemplo, como resolver o problema da Síria não é comigo, como resolver o problema de Israel não é comigo, mas eu estou vivendo nesse mundo e estou sofrendo aquilo que está acontecendo, e estou rezando, estou orando. E de repente, ontem conversei aqui com uma arquiteta para a rádio, não live, e ela começou a dar palpites para o Centro Histórico de Porto Alegre.
Então não adianta, a gente é um ser político, a gente é um ser religioso. Então como que a gente pode tentar ser o melhor possível, a gente como pessoa, viver da melhor forma possível e ao mesmo tempo escutar tudo isso, que às vezes não dá nem para olhar as imagens. Isso é o seguinte... Perguntinha fácil, né? Não é tão difícil, não. O problema todo é que a mídia hoje está muito acessível, então as pessoas escutam muito, você tem que ser, você tem que fazer, e você tem que isso, você tem que aquilo, e os pais pensam que os filhos têm que ser aquilo que eles não estão preparados para serem. Eu, estudando, escrevendo, eu descobri uma coisa: o primeiro passo para você se dar bem na vida, ou viver com tranquilidade, é você descobrir os seus limites. Até onde você pode chegar, até que ponto você pode chegar. Vamos dizer, profissionalmente, não sei o que, se um empresário, ele tem um sonho, talvez, de ter uma empresa faturando, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de dólares por ano. Mas você tem capacidade para isso? Não que eu estou dizendo que é falta de capacidade. Você tem... tem uma palavra que eu esqueço. E nem que não é a falta de buscar sempre o melhor. Exato. Mas a gente tem limitações, tem físicas, tem Exato. mentais, tem todas, né? As competências para você Exato. chegar até aquele ponto. Chegou naquele ponto, passa para outro. O grande problema é que as pessoas sonham além do atingível. Ela sonha além daquilo que ela pode alcançar. Então não alcança, se frustra. E aí sonha mais alto, não alcança, se frustra, e isso vira uma roda. Então, eu acredito que para se viver bem de suma importância você viver na simplicidade. Nós estávamos comentando isso aqui agora. Não é que você não deva trabalhar por dinheiro, claro que deve trabalhar por dinheiro, mas tem pessoas, por exemplo, que entram na jornada empresarial e não tem tino, não tem vocação para ser empresário e não vai conseguir. E quando empregados tinham uma carreira brilhante e deixaram para trás. É aquela história que a gente diz: se você trabalhar no que gosta, no que se sente bem, Exato. não vai trabalhar nem no dia da vida. Aquilo é prazer. Exatamente. Realização. Exatamente. Então, eu estava hoje mesmo. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista e as pessoas, olha, é estarrecedor, mais de 90% das pessoas estão em lugares trabalhando, fazendo o que não gosta. Por quê? Porque tem necessidade de cumprir com suas compromissos financeiros, comida. E tem medo da mudança. Exatamente. Ou não pode às vezes mudar. Eu vou mudar, mas eu tenho filho. É difícil. E outra coisa, o mundo está aí com oportunidades iguais para todos nós. Porém, empreender causa estresse. Ser empregado causa menos estresse, porque chova ou faça sol, no final do mês o seu salário está aí. Agora, você empreender, você tem que ter a consciência de que pode quebrar, ter que recomeçar de novo e assim sucessivamente. Os desafios, né? Mas viver bem parte da simplicidade. Olha, aqui nós temos Cláudia Reutemann, que é Ilha, esse nome é difícil, Emel. E a moça que eu entrevistei, que é dos vistos americanos em Porto Alegre, entrevistei agora domingo, que ela passou aqui em Boca Raton 3 dias, a Mônica Adams Esperotto. Elas só mandaram dizer que estão assistindo. Agora tem alguém aqui que mandou uma pergunta, que eu não sei qual é delas. Bom, mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, dos exercícios para melhorar a cabeça, tem um pouquinho. Daí eu queria te desafiar um pouco assim, não é desafiar, é colocar, porque eu sei que tu tens as respostas, por isso mesmo que eu vou falar. Eu acho que o mundo, todo mundo diz, sempre foi assim, tá? Vamos lá pensar no Nero, botando fogo em Roma, Sodoma e Gomorra, vamos pensar Jesus Cristo sendo crucificado, tudo isso nós podemos pensar. Mas o que passa na minha cabeça, Maíra, é o seguinte: essas barbaridades ocorreram sempre. Se tu for pensar até em homossexualismo, tu vai ver que isso tudo existiu. Sim. Se tu for pro cinema buscar lá o Fellini, não sei o que, tu vai encontrar as figuras todas. Agora, o que eu penso é o seguinte: nós, o homem hoje, se acha civilizado, se acha avançado, a tecnologia avançou, a ciência avançou e a tecnologia avança junto, vamos dizer assim. Então, o homem está se considerando assim um pouco sabedor das coisas, bastante. A medicina que evoluiu, né? Que eu falo às vezes com os médicos e eles dizem: olha, a gente não esperava tanto, tem que estar o dia inteiro estudando, o dia inteiro se reciclando. Então o que eu não entendo é isso, esse mundo tão sabido, de gente tão
evoluída e acontecendo essas coisas que a gente não... O pessoal tem posto em Facebook, a gente não consegue entender a barbárie. O que está acontecendo, a massificação da informação. Antigamente nós não tínhamos informações assim. Se acontecer alguma coisa em qualquer lugar do planeta agora que tenha um celular, a notícia vai chegar instantânea em qualquer lugar do mundo. Isso. Então nós acabamos agora de participar ativamente do que acontece no mundo, assim, todos os dias. Mas isso sempre aconteceu. As guerras sempre existiram, as pestes existiram, a criminalidade sempre existiu. Agora, se você tem mais seres humanos no planeta, hoje nós somos em torno de 7 bilhões de habitantes, claro que você vai ter mais problemas, você vai ter mais crime, você vai ter mais condições de gerar problemas. Porém, a mídia trata de quê? De vender informação. E só o que vende é desgraça. Nada que é bom vende. Se nós colocarmos uma notícia hoje que os Estados Unidos vai liberar a dívida de todos os países pobres, é uma notícia boa, ninguém vai divulgar. Agora, se você disser que os Estados Unidos vai cobrar e vai querer tomar o país que está devendo, vai ter notícia para um ano, um mês, direto. Então, a mídia se alimenta da desgraça do ser humano. Tudo que é ruim, tudo que não presta, está na mídia. Não vai longe. Você vê um acidente aéreo, por exemplo, na CNN fica 2, 3 semanas falando daquele assunto. Então, é esse o problema. As pessoas hoje, eu acredito, tenho essa certeza que existe muito mais pessoas boas do que ruins na face da Terra. Acredito. Então, quando você viaja, que nem eu estou indo para Belém, um abraço aí para o pessoal de Belém, se estiver me ouvindo, você vai para Belém, você vê aquela imensidão de Amazonas, aquele verde. Ali tem muita gente simples que não sabe de tecnologia e vive de uma maneira normal. Então nós que vivemos nos grandes centros, nós somos esmagados e massificados todos os dias com notícias ruins. E a gente fica chocado, e como eles dizem, o dia que não se indignar é porque então também já não está bem emocionalmente. Mas depois chega uma hora, todo mundo, bom, agora eu vou jantar fora, agora eu vou para o aniversário, agora eu vou dormir porque não dá para aguentar mais. E porque a gente também se sente um pouco impotente, porque os problemas eles estão muito a nível governamental, a nível das grandes potências do mundo, né? Essa semana mesmo, os horrores que aconteceram, que a televisão até dizia, se você não quiser ver cenas fortes, não olhe visualmente. Mas se você pegar as cenas da guerra do Vietnã, por exemplo, e nos bastidores, você vai ver crimes horrendos. Se você pegar o Holocausto de Hitler, você vai ver coisas terríveis. Então, o que acontece hoje é que você tem uma informação, você tem um veículo na mão, uma câmera, você trabalha para o jornalismo mundial, sem querer. Então, eles mandam cenas de acidentes horríveis, pessoas decapitadas, pessoas todas espedaçadas. Não dá eu pra acho entender. que os meios de comunicação, realmente, como você está colocando, tiveram uma influência tremenda nisso tudo. Porque a gente, claro, tinha o jornal, o rádio era muito ágil, mas o rádio, por exemplo, não mostrava imagem. E hoje em dia o próprio rádio já está usando o vídeo ali. Não vai longe, nós estamos aqui ao vivo para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, antigamente, isso aqui era uma coisa que era inimaginável. Se você falasse isso há 10 anos atrás, olha, daqui 10 anos nós vamos estar falando ao vivo, com um telefone celular, o mundo inteiro vai estar nos vendo. E a própria televisão, eu considerava assim, a televisão um avanço muito, muito grande, porque a televisão entrou dentro da casa das pessoas, né? O cinema é um colosso, porque o cinema documenta uma época, é histórico, é um documento, mas o cinema você se arrumava e ia, era uma opção sua. E a televisão está dentro da sua casa. Eu acho que é o grande problema, por exemplo, eu estava ontem vendo, eu olho o Facebook todos os dias, eu tenho 2 períodos que eu olho, né? No começo da manhã, também. 10 minutos, 5 minutos e no final da noite. E logo de cara, no começo, eu vi um médico brasileiro, famoso, ele está aí no Facebook, falando que o café é um veneno, que o café faz mal. Quantas pessoas vão parar de tomar café por causa disso? Antigamente era o ovo que fazia mal, depois era a carne vermelha, depois era não sei o que. Então hoje não se pode confiar nem numa alfacezinha. Hoje tem pessoas que estão felizes comendo linhaça. Pô, se comer linhaça te deixa feliz, coma linhaça. Mas não vai falar que o cafezinho daquele de manhã, fresquinho, vai fazer mal para alguém. Não pode ter essa coisa assim que deixa as pessoas apavoradas, mas que causa um pânico, né? Acontece porque ele é um doutor, ele tem nome, ele tem credibilidade, então o que ele fala gera opinião e as pessoas seguem. Tem muita gente falando muito a favor do café.
É que eu tô falando, as pessoas falam mal da Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola, não tomo todos os dias, eu não tomo refrigerante. Tu não tá por dentro. Não, eu não tomo refrigerante. Não, eu tenho que te explicar isso. Não, tu não tá por dentro. A Coca-Cola, depois que as coisas foram tão horríveis, a Coca-Cola, estou dizendo aqui do Facebook, é tão horrível que ela mata toda a... Pode comer tudo que a Coca-Cola dá um jeito. Outro dia eu postava no Facebook, depois que você vê fazer a salsicha, você nunca mais vai comer salsicha. Mas isso é tudo. Desculpa, eu vou comer salsicha porque não tem, olha, uma salsicha americana, não tem coisa melhor. Mas isso diz... Vou parar por causa do Facebook. Isso diz... Então lá, até os brasileiros estão dizendo, pelo amor de Deus, não vão examinar o leite moça, aquele... Exato, todo mundo gosta. Não tem como, né? Aquilo é maravilhoso, leite condensado. Vamos ver aqui as perguntas, senão. Como filtrar as informações? Não, agora, isso aqui também é tudo que a gente quer, uma pergunta muito boa. Não ficar indiferente, porque no momento que ficar indiferente está virando também uma coisa que não é mais humana, né? Mas ao mesmo tempo não ficar deprimida. Então, quando eu vi as cenas da Síria, eu vi as lágrimas, eu chorei vendo aquelas crianças, eu senti um impacto muito forte na minha alma. Então, eu ali, naquele momento, eu orei a Deus, falando, Senhor, tem misericórdia, porque é o que eu posso fazer, não tem nada nas minhas mãos que eu poderia fazer para ajudar aquele povo. Agora, se eu for me deprimir com essa situação, eu vou deixar de estar pensando em algo que eu possa fazer para ajudar. Exato. Ser indiferente é você olhar aquela cena e falar, mais uma cena aí, acabou. Banalizar, né? Quando você sente, isso é piedade, é você sentir a dor do outro, é você se colocar no lugar do outro. Eu me coloquei ali naquele momento, vendo aqueles pais lavando aquelas crianças. Aquilo é um horror, gente. Mas, sabe, a minha alma ficou assim, entristecida ao extremo. Mas o que eu podia fazer a não ser orar e pedir para o Senhor ter misericórdia? Não tem outra coisa. Mas você não pode chegar... Pra cada um fazer aquilo que... Você não pode chegar ao ponto de se deprimir e não sair de casa por um fato que não é responsabilidade sua. Exato. E sim de um ser humano estúpido que pensa que tem poder, né? E aí, não isso lá da Síria, que isso é outra coisa. Eu acho que... Mas também nos governos, quando a gente vota, aquela responsabilidade de votar, tem gente que não está nem aí, vou votar em branco, não vou passar o fim de semana fora, vou votar em qualquer um. Não é assim. Pelo menos você tenta acertar, né? Porque não é fácil. E a outra coisa que uma vez nós já falamos, assim, eu acho que o terrorismo, claro, tem a lavagem cerebral, tudo ali das crianças desde cedo, eu acho que tem. Mas eu acho que uma grande coisa, uma grande força do terrorismo para eles, né, é que eles acreditam que morrer, que matar alguém é uma coisa gloriosa. Isso acontece hoje na religião atual. Alguns pastores, alguns padres, algumas pessoas do mundo evangélico, do mundo católico, religioso, levam as pessoas a entenderem que se ela fizer alguma coisa, vai ganhar algo em troca de Deus, vai dar algo em troca. Primeiro, Deus não faz barganha, Deus não faz isso, Ele não é um Deus de barganha. Segundo, esses que estão equivocados, esses que são terroristas por uma causa, dizem que lutam pela Guerra Santa, e nós vemos que isso existe desde quando? No tempo da Inquisição tinha guerra, se matava 100 anos, se matava quem louco. Era tudo assim. Na época de Constantino, que teve que tomar a Jerusalém, matou-se turco que nem se matava moscas. Matavam tudo criança, tudo em nome de Deus. Não é hoje, não é o ISIS hoje que está matando. Sempre se matou em nome de Deus e sempre colocaram o nome Guerra Santa. Tudo isso quer dizer o quê? Tomada de poder. Eu quero ter poder sobre um grupo de pessoas, ou sobre uma nação, ou sobre o que quer que seja. O poder tem gente que fala assim, quer conhecer alguém, dá o poder para ela, vê o que ela vai fazer com o poder. Exatamente. É muito sério isso. Agora, isso aí eu sei que tu não concorda, ninguém muito concorda, mas como é que numa certa hora se reuniu assim no mundo tanta gente corrupta, tanta gente má, tanta gente violenta? Não é que juntou, sempre teve. São os astros? Não, sempre teve os corruptos. O nosso problema, o maior problema são nos países latino-americanos. Todos os países latino-americanos, com exceção, eu creio que de um só, eu não me recordo o nome aqui agora, estão corruptos. Principalmente aqueles que têm uma linha chavistas. São corruptos por quê? Porque o comunismo é assim, eles juntam para eles, deixam o povo com uma miséria, e aquela
cúpula tem o poder e usufrui dos benefícios. E é interessante porque isso vem há muito tempo em alguns países, né? E em outros países a gente vê como eles declaram que eles são assim. Exato. Então o povo fica desesperado, mas não tem muito poder ali para fazer as coisas, porque eles estão no poder, vão legislar, não é? O problema todo não é a corrupção, é como se combate a corrupção e com a lei que tem no país. Aqui na América tem, aqui nos Estados Unidos tem corrupção, sim, mas a lei é duríssima. Sim. E acontece, entendeu? Você estava falando de pessoas de poder, eu gosto de uma frase, eu não me recordo a pessoa que disse, onde eu li, que é assim, o pobre quer ser rico, o rico quer ser Deus. Não, rei. E o rei quer ser Deus. Assim, toda vez que a pessoa vai subindo, o poder vai vindo à cabeça e a pessoa acha que a condição financeira diz respeito a poder. Lógico, você tem dinheiro, você compra todas as coisas, mas não quer dizer poder. Falta muito também para muitas pessoas a humildade, né? Poxa, com certeza. E essa frase aí diz muito bem. Hoje o que eu acho, o grande mal da humanidade hoje é a vaidade e a falta de humildade. Por vaidade as pessoas gastam fortunas, roubam, matam, faz qualquer coisa por vaidade. Porque se você quer roubar dinheiro é para comprar alguma coisa, por vaidade. E a falta de humildade, não se colocar no lugar e não saber que posição você ocupa, mesmo que você tenha uma posição de destaque na sociedade ou em qualquer lugar, a humildade ela tem que ser em primeiro lugar. Nós somos iguais em todos os níveis, não tem jeito. Isso é muito importante, né? É aquele tipo de pessoa que aceita, que fala. Então aí vem, inclusive, a aceitação das coisas, né? E outra coisa também que às vezes eu acho é que falam assim, tem que ser tolerante, tem que ter aceitação das diferenças. Tem que ter aceitação das diferenças, mas eu acho que tem que ter preparo. Em educação, por exemplo, que é a área que eu um pouco mais sei mexer, né? A educação, ela é para todos, tudo bem, todos têm esse direito, não se nega. Mas existem alunos que têm que ter tratamento diferenciado. Não adianta também tu querer ensinar igual para todo mundo. Termo intelectual assim. É porque a criança ela vai sofrer, ela não vai aprender. Eu sou professor, eu dou aula. Tem ritmo próprio. Eu dou aula. Dentro da classe a gente nota que tem pessoas que têm um pouquinho mais de perspicácia, andam mais rápido. Então a gente... Pode tu ver com criança. Tem muita... Estão cobrando, estão cobrando as perguntas. Se tem uma criança numa classe que ela tem muita deficiência em acompanhar as pessoas, os outros alunos, lógico que tem que se tratar diferentemente, com certeza. Eu acho que isto é atender, isto é conhecimento, e não assim, todo mundo igual, mas nós não somos iguais nos nossos direitos, nas possibilidades que temos, mas justamente por sermos iguais, temos que ter o atendimento que a gente tem que ter por causa da gente. Claro. Eu acho que por isso que a educação é difícil, por isso que governar é difícil, por isso que tudo é difícil. Porque se nós fosse um rebanho, todo mundo igual... É mais fácil. Né? Uma vez foi num congresso de publicidade e eu me lembro que eu falei isso. Se todo mundo fosse um rebanho, tá aqui a minha filha que é publicitária, com um comercial só você atingia o mundo, pronto. Mas não, um vai responder, o outro não vai responder. Então isso aí também, esse negócio de seja tolerante, dê oportunidade, mas vamos estudar, vamos saber como dá. Nós vamos ter que fazer aqui as perguntas. Yara Palmeiro, olha, uma socialite maravilhosa e que trabalha muito também. Sérgio Gonzalez é um fotógrafo maravilhoso. Ele faz umas fotos com as pessoas assim meio douradas. Uau. Deixa a gente mais bonita na foto? Mas deixa. Olha, espera aí que eu quero uma foto assim, nem ruga, nem nada. Maravilhosa. Bom, Tânia Magnolosso, essa moça também, acho que é uma massagista. Edgar Moira é o chefe lá dos esportes do Rio Grande do Sul, é meu parente, primo meu. Adriana Damer, Rosa Helena, Pablo e Moisés, que vieram de Ohio e vão abrir uma clínica, uma empresa de limpeza aqui. Maravilha. Da Brazilian Cleaning Solutions. Jerônimo Costa Hernandes, esse é um menino de Bagé, está fazendo um trabalho muito lindo com os clubes esportivos de Bagé, que perderam papéis, perderam documentos, ele está voltando tudo aquilo, todos os presidentes, tudo que aconteceu, times de esporte. Mas ele é bem jovem ainda. Bom, toda essa gente é maravilhosa, mas eu não posso falar cada um. Bom, aqui vem para o dia a dia, ó, como treinar a mente para ser produtivo, como lidar com as frustrações,
que idade se começa o treinamento com criança? Treinamento, essa palavra é perigosa um pouco. Né? Bom, o francês usa muito, tem que saber o que é o treinamento. Na realidade, a gente não treina as crianças. Né? No meu novo livro, eu falo alguma coisa sobre o que você diz no âmbito familiar para as crianças. O seu diálogo com a criança em momentos de crise, por exemplo. Quando a mãe ou o pai está nervoso, soltam-se frases que denigrem a imagem da criança. Okay? Então isso a criança vai gravar no subconsciente dela e quando ela for adulta vai disparar no subconsciente e vai criar algumas crises. Então não é uma questão de treinar uma criança, mas é uma questão de como você conversa com seus filhos, em que nível a conversa flui. É mais levar a criança a ter também um pensamento crítico. Né? Se fala gritando, seu filho vai gritar com certeza, não tem jeito. Entende? Então tem essas etapas na vida da criança. Que é o então, dia a dia que ela está falando. De 0 a 7 anos, as crianças formam a sua personalidade. Então aí é que eu tenho que ter o cuidado. Bom, não, é isso que ela pergunta, com que idade. Como treinar a mente positiva. Inclusive a escola vai entrar muito nisso também. Porque a criança, ela tem que sair de casa. Hoje a criança sai de casa com, sei lá, 8 meses já está indo para a escolinha. Então exerce a escola exerce um impacto grande na educação. Uma criança hoje de 5 anos já tem mais de 6.000 horas de TV assistidas. Uma criança de 6 anos de idade, ela tem mais informações com ela do que tinha um imperador no auge do imperador de Roma no auge. As coisas e mexem tudo uma enxurrada de informação toda hora, todo dia. Então isso que complicado. tu falaste antes, eu falava muito nisso. O pai e a mãe chegam em casa bravos, o trânsito incomodou, o chefe incomodou, aí a criança quebrou um vaso, ou sei lá, quebrou uma vida, qualquer coisa que fez errado dentro de casa. Pode dar palmada, pode dar mais até do que palmada, botam de castigo, faz uma epopeia dentro de casa. Outro dia a criança faz o mesmo, muito parecido, mas ele recebeu um aumento. Ele encontrou com um amigo e tomou um café. Tá, meu filho, não é nada. Aí vai criar uma confusão que a criança não sabe. Mas afinal, então a conclusão que eu chego é assim, que muitas vezes o castigo, muitas vezes a gritaria, a palmada, a briga, isso vem desde casa até o governo lá não sei de onde, é muito de como a pessoa está se sentindo do que realmente aconteceu. Não, a criança tem que ter uma punição para ela saber a ordem hierárquica que tem em casa e para ela não sofrer na vida futura. Porque temos leis e as leis vão bater na gente se fizermos coisas erradas. Ela fez uma pergunta aqui, como treinar para ter uma mente... treinar para não ficar, para ser mais a mente, para ser positiva, e lidar com as frustrações. Ok, primeiramente, ser positivo é você não ater para as coisas negativas. Tem pessoas que adoram ver notícias ruins, vivem em função disso. Eu tinha um aluno que ele tinha pavor de aranhas, mas pavor. Eu falava de aranha para ele, ele começava a suar as mãos, suava as mãos. E eu falava, nossa, cara, isso é fobia, nós temos que tratar isso, tal, eu posso te ajudar. Ele falou, não, eu não quero ajuda, e não sei o quê. E um belo dia, eu falei sobre a aranha, ele falou, nossa, você está falando de aranha de novo? Ele falou, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele falou, mas escuta só, ele falou, deixa eu te mostrar uma coisa. Pegou o celular dele e me mostrou todos os acidentes que acontecem com a aranha, pessoas com a mão apodrecendo, pedaço da mão caindo, todas as qualidades de aranha, todos os tipos de veneno. Eu falei para ele, você está alimentando a sua fobia. Verdade. Então a mente positiva, não é que ela não tem que ter, só pensar positivo. Isso não existe, isso é uma utopia. O que nós temos que fazer é eliminar aquilo que nos traz a mente negativa. Porque se você busca notícias sobre coisas negativas, com certeza você vai ficar pensando negativo. Se você tem pessoas negativas ao seu redor, com certeza você vai sentir a influência. Então, como é que nós conseguimos ter assim uma mente mais positiva? Primeiro é acreditando em você mesmo. Primeiro é ser um pouco mais otimista com a vida, com o que tem. Segundo é você começar a analisar os seus medos, aquilo que te traz pessimismo, e você vai analisar e perguntar por que eu estou tendo esses pensamentos, e você vai descobrir que esses medos, essas coisas pessimistas não existem. Nem as positivas tampouco existem. Você se faz positivo para enfrentar o dia a dia. Eu tenho uma escolha que eu abro a porta da minha casa. Eu posso sair para enfrentar o dia com uma mente positiva e falar, olha, bom, hoje vai tudo dar certo, eu vou conseguir resolver os meus problemas,
Porém, se algo der errado, eu já tenho aqui um plano para poder me safar de algum problema que aparecer. Porque a gente tem uma energia, né? E tem que usar essa energia também a favor da gente, né? Você Cláudia, você é aquilo que você pensa que você é. Certo. Mas não é que a gente tem um ritual, que a gente fica lá... Não, é um exercício diário, de você acordar de manhã e falar assim, bom, hoje eu tenho tudo para ser feliz. Porque as pessoas têm um conceito diferente de felicidade. É um bom dia, né? Um bom dia, ser feliz assim, você está contente com você mesmo, né? Não existe fórmula mágica para você ter mente positiva. Existe você buscar aquilo que te traz alegria. Ler um bom livro, assistir um filme, por exemplo. Eu não gosto de assistir filme de terror. As pessoas falam por quê? Porque não me traz alegria, sabe? Para que eu vou ficar sofrendo? Vai dar pesadelo. Para quê? Então, ver cenas de crime muito fortes não me traz alegria isso. Então, eu quero ver coisas que nem, por exemplo, olhar uma bela flor, contemplar o belo, por exemplo, ao seu redor, não sei onde você mora, mas aqui na Flórida, por exemplo, tem muitos pássaros, muitas flores. Então, de manhã eu saio observando isso, para quê? Porque a minha mente esteja preparada para ser uma mente positiva. Lógico que também tenho problemas e tenho que enfrentá-los. Claro. Só que eu enfrento meus problemas de maneira diferente. E aí tá esse negócio de enfrentar o problema. Eu já li até assim, ó, os fatos existem, como você mesmo colocou. Doença existe, perdas existem. Ninguém está livre. Vai ficar na vida eternamente. Porém, a maneira como você reage ao fato. Porque o fato já ocorreu. Então tem gente que começa a gritar e fica desesperado e a brigar com o outro, não resolve. Não, tem que pensar, tem que analisar. Principalmente o latino, né? O latino é escandaloso com essa questão da morte, grita muito, esperneia e tal, mas os asiáticos, por exemplo, já têm uma cultura diferente, eles fazem até festa. Aqui na América, o primeiro enterro que eu fui, eu fiquei chocado, porque eu estava lá o defunto, e teve o culto, nós aí oramos, o pastor deu a palavra, as pessoas vão lá, cada um fala alguma coisa do finado, e aí naquela época era o pai de uma pessoa, e o filho foi lá, choraram, e aquela emoção toda, e de repente o pastor falou, bom, está encerrado a cerimônia fúnebre. Abaixa a tampa do caixão e todo mundo vai para um restaurante que está anexo. E é comida que não acaba mais. Bom, aí eu também não tinha vontade de comer nada. Não dá para lembrar o nome do defunto, porque todo mundo come, se diverte, dá risada. Eles estão celebrando o morto. Entendeu? Mas por quê? Porque eu sei, é uma cultura, né? Se você parar para pensar, esse é o nosso final. Todo mundo vai passar por isso, de uma maneira ou de outra. Se você se prepara para isso, o impacto é menos doloroso. Eu vi o enterro em New Orleans, que tudo serve para New Orleans. E aquelas pessoas, né, tocando aquelas spirituals, tocando pela rua. É muito lindo. Devagar, assim, é impressionante aquilo. E te dá uma emoção muito forte, mas te dá uma ideia, assim, como tu disseste, estão celebrando a vida daquela pessoa que viveu dentro daquele contexto. É como o poeta disse, né? Quando eu nasci chorando, todos ao meu redor sorriam. Eu morri sorrindo e todos ao meu redor choravam, né? É isso aí. Até às vezes contratavam pessoas para chorar quando não tinha. Verdade, quando o cara é muito ruim tinha que contratar uns chorões lá, né? Olha aqui, os famosos que tu falasse, ela está recordando que tu disseste, pedindo para tu dar um reforço para ela mesma. Pois não. Dos posters. Os posters daquele dia. Bom dia, sei lá, como é que está escrito no teu post. Que tu falasse que até nós falamos que o pessoal de vestibular às vezes botava umas coisas até no banheiro. Para dar uma animada, né? E também botam fórmulas e tudo, mas aquela animada, né? Levanta, bom dia, né? O que pode escrever? Tem uma fórmula que eu aprendi e às vezes assim, lógico, né? Nós somos seres humanos e o nosso cérebro tende a nos levar para o automático, ou seja, criar hábitos. Para quê? Porque se ele cria hábitos, ele não precisa pensar. Então nós tomamos decisões, mais de 75% das nossas decisões diárias você nem percebeu que tomou. Então, por exemplo, quando você dorme, você vai atingir o sono REM. Esse sono REM é para liberar o seu cérebro, limpar o seu cérebro das informações que você teve durante o dia. Então, se você pegar, dar um Google aí, sono REM, R-E-M, você vai ver. Tem alguns filmes que os olhos ficam fazendo assim para o lado, assim para baixo, para cima. Esse é o processo de limpeza do cérebro. Quando você acorda pela manhã, quando você abre o seu olho, o seu cérebro está vazio de informações. Ele vai começar a processar as informações daquele dia. Então, se você abrir o olho e falar, nossa,
tenho uma conta para pagar, meu dia vai ser terrível. O seu cérebro vai tomar isso porque nós temos os P's da vida. Nós somos direcionados por P's, programações. Tudo que a gente fala é programação. O nosso cérebro é como um computador, você programa o seu cérebro. Porém, nós não temos a sutilidade de parar e pensar o que eu vou programar meu cérebro, por causa do automático, por causa daquilo que já está um hábito. Do hábito, exatamente. Então, ao acordar, se você se espreguiçar assim, logo de manhã, assim, dá um sorriso bem lindo, que assim, lindo e fala, dia. ai, alegria, 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 3 vezes. Quer dizer, você Eu programou seu tinha uma cérebro amiga para que quê? acordava e ria. Mas como tu conta? Não sei, eu me lembro de uma coisa engraçada e dou risada. Então, eu vi um cientista, um neurocientista falar que se você colocar um bilhete no seu espelho, sorria, porque ninguém acorda sorrindo. Essa manhã eu acordei e falei pra minha mulher assim, bom dia. Ela falou, com essa cara? Com sono? Não, é porque a gente acorda emburrado. Primeiro porque muita gente não quer sair da cama. Ainda custo acreditar que tem pessoas que levantam 4 horas da manhã felizes para praticar esporte. Eu também não acredito nisso. Então, mas tudo bem, mas vamos lá. Então, se você acordar e ver no seu espelho assim, sorria, já você vai olhar e você vai dar... Mas tá você não vai perguntar, sorrir do quê, né? Porque talvez você tenha problemas. Sorrir para você sorrir mesmo. Para você. Olha aqui, ó, outra coisa é o seguinte, ela pergunta se esses posters dizendo alguma coisa para incentivar para up, né? Cada um tem que fazer o seu ou se pode fazer com uma... Eu cansei de fazer isso com a minha família. Não funciona para os outros, né? Porque o que é bom para você talvez não seja bom para o seu marido, para o seu filho. O que acontece com esses pequenos posters é que nós estamos fazendo, nós estamos treinando o cérebro. Você só consegue mudar um neurotransmissor para mudar uma atitude sua através de repetição. É só repetindo, é o hábito. Sim. O hábito se instala a partir de 27 vezes repetidos. E se instala permanentemente a partir de 32 dias. Mesmo? Você precisa praticar 27 dias. Sabia isso. E depois de 32 dias ele se fixa. Porém, o hábito velho quer dizer, não existe hábito velho e hábito novo. Você tira a roupa de um hábito, uma roupa velha, e põe uma roupa nova num hábito velho. Tá, aí até nós não vamos falar nisso agora, né? Mas assim, às vezes quando a pessoa diz, a pessoa bebe, a pessoa, enfim, está bebendo demais, não vamos falar nem droga. E eu sempre dizia assim, não adianta só dizer não bebe, tem que inventar uma coisa que ela faça no lugar daquilo. Não, a questão do vício da bebida, quando se torna dependência química, aí já é uma outra conversa. Se a pessoa... Mas também tu não acha que tem que... Vai jogar tênis, a pessoa não faz nada, só levanta, acorda, vai beber, já volta para dormir porque bebeu. Toda pessoa que se vicia, ela começa com aquilo para ter uma fuga. Sim. Então, o vício dá uma recompensa para a pessoa, que é o bem-estar, o que eles sentem. Então, ela tem um gatilho que dispara, sim, aí tem uma atitude e aí tem o quê? A recompensa. Então, é por isso que a pessoa se vicia. Depois não tem mais a recompensa. Isso a gente estava falando, que o pessoal hoje, entreguei para Deus, meus filhos, minha vida, meu trabalho, não preciso fazer mais nada. Você vai ver o que vai dar. Entrega para Deus, mas vai se mexer, vai trabalhar, porque Deus não diz que a gente... Tem uma amiga minha que pode assim, não falar que a vida era um morango, tem que se mexer. Claro, né? O morango também apodrece, né? A outra coisa, vamos viajar, eu acho lindo, eu viajei muito na minha vida, mas assim, viajo essa semana, outra semana, outra semana, outra semana. Eu acho, entre aspas, que muitas coisas que estão sendo feitas, até trabalhar demais, estão sendo fugas, para não ver a realidade. Essa frase, entreguei meus filhos para Deus, é a típica frase de um pai ou de uma mãe irresponsável que não quer ter a responsabilidade dos atos que os filhos vão ter e entender que foi por causa da sua criação que eles estão tendo esse tipo de problema. Então, entregar para Deus, sabe o que vai acontecer? Vai piorar a situação, porque Deus não interfere nas nossas decisões. Nós somos pessoas livres, nós temos o livre-arbítrio para decidir sobre qualquer questão. Olha aqui, ele tem tanta coisa para falar, mas as pessoas perguntando se as coisas dão errado, como trocar essa energia. Então, tem que ser de novo, né? Todo esse trabalho. O inventor da lâmpada, Thomas Edison, ele fez a lâmpada e logo que ele fez os primeiros testes, ele conseguiu que a lâmpada funcionasse. E ele ficou super feliz. Então ele pegou o invento dele e colocou numa caixinha. Chamou o assistente dele, que era o braço direito, e falou, olha, segura essa caixa, proteja essa caixa como você protege a sua vida. Convocou todos os cientistas da época para uma reunião e falou, eu tenho uma invenção nova para mostrar para vocês. E foram para o lugar. No caminho,
Thomas Edison estava indo, o assistente vinha para o outro lado. Era um lugar mais alto, na hora que o assistente foi subir, ele tropeçou, caiu e quebrou a caixa. Quebrou a lâmpada de Thomas Edison. Ele foi envergonhado diante da comunidade científica. Porém, ele não desistiu. Ele tentou mais uma, mais duas, mais 3, mais 4, mais 5. Sabe quantas vezes ele tentou? Não, mas eu sei que eles 10.000 vezes. E além das tentativas também, gente que foi famosíssima, vamos até citar aí o criador da Disney, né? E que eram, não vai dar, o criador da Disney, não é o nome dele? Walt Disney. Walt Disney, tá. Diziam, uma das entrevistas, pelo menos que a gente lê, né? Porque também a gente tem que ver que às vezes as notícias não estão muito certas. Mas uma das informações era essa: você não pode ficar nesse emprego porque você não tem criatividade. Não precisa. Eu acho que ele é o maior criatividade do mundo. Eu vi uma frase hoje de um homem né? que eu admiro muito. Eu não vou citar o nome dele aqui, um pastor que eu admiro muito, um homem assim intelectual, muito inteligente. Ele disse assim: eu não gosto dessa porcaria dessa autoajuda. Eu tenho que dizer que você foi muito infeliz na sua afirmação, porque a autoajuda não é uma porcaria. Porque se você está tendo problema com erros, o que acontece? Se você não errar, você nunca vai acertar. E o grande problema das pessoas é que ela vem uma pessoa que está dando certo lá na frente, ela acha que vai fazer, vai dar certo do mesmo tanto. Não. Todo mundo que deu certo lá na frente, ele passou por um processo e errou muito também. Então, quando você erra, fique feliz, porque você tem a oportunidade de tentar de novo. Assim que você obter o sucesso, acabou. Você vai ter que partir para outra coisa, outro objetivo, e vai errar para alcançar ele, e assim é a vida. Vence um objetivo, conquista um objetivo, parte para outro. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Olha Fique aqui, feliz de errar. Mas, gente, aqui, Isabela Poser é do sítio Alegria, os bichinhos lá com ela. Fernando Magalhães Coronel, José Francisco Leissa, Caxias, Cláudio Alcen de Souza, Maria Cláudia Hofmeister Brasil, essa é minha sobrinha. Maravilhosa sobrinha. Suzana Sá Brasil, Mariana Brasil Vidal, Lígia, olha como tem Brasil, a família, meu filho, família que assiste unida, tá pensando. Lígia Barata. Você pode se candidatar, a família vota em você. Não, muito obrigada, acho que eles não vão querer. Bom, não está no meu plano A nem no B. Bom, diz que não tem gente que não tem o plano A, o plano B, tem que dar certo no A mesmo. Eu tenho A, B, C, D, eu tenho um monte de plano. Não dá um, eu faço outro, não dá um, eu faço outro. Valquíria Hermann. Mudo de história. Valquíria Hermann mora na praia, em Porto Alegre, numa cidade praiana. Bom, aí tem muita gente aqui, Rosa Helena, essa moça, é a própria criatividade da moça. Ela faz bonecas e bailarinas e fez até a Vênus de Milo, toda de lã de ovelha, tá? Que eles chamam não cardada, né? Eles vão fazendo. Uma maravilha. As pessoas que nos ouvem são muito boas. Eu às vezes tinha uma vontade de fazer um debate, assim, lá em Porto Alegre nós falamos disso, fazer um debate, e tem um advogado lá que é fantástico, é um criminalista fantástico, Nereu Lima, e ele dizia, tá, eu venho no debate, mas tem que ser assim, 2 horas de debate e depois dizer só bobagem. Então tá bom, é para esquecer aquela coisa. Ele fazia o plano B dele. Então eu venho e eu falo que ele é criminalista, então é muito forte a coisa com ele, tá? Com certeza. Ele é um grande criminalista dos nossos maiores lá. Ô Maí, me fala uma coisa, que explicação a gente podia dar assim para o mundo estar assim? Tem gente que diz que Cristo está voltando. Tem que levantar de manhã e olhar. Eu tive uma sobrinha minha, todo dia de manhã eu olho para as nuvens, para ver se está vindo alguma coisa. Porque o que falta acontecer para Deus voltar à Terra? Bom, eu como cristão, como formação de pastor, eu todas as manhãs eu creio que Cristo está voltando. Eu creio nisso. Biblicamente, se você pegar o livro Bíblia, não como a palavra de Deus que mas como um livro histórico. Está falando isso com a minha filha hoje, a Bíblia, né? Para quem lê a Bíblia. Como um livro histórico, nós vamos ver que algumas das profecias que já se cumpriram foram coisas assim que as pessoas nem imaginam. O que acontece é que com a demanda do mundo, o crescimento do consumismo, as pessoas querem comprar mais, querem ganhar mais dinheiro para ter mais coisas, para não usá-las. As pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar o que não gostam, para agradar quem elas não gostam. Que não vão usar isso. Não vão usar. Você abre os guarda-roupas, quantas roupas tem? E o alimento, o tanto de alimento que é jogado fora hoje, porque se produz em massa para os grandes centros. Então o que acontece, o índice de criminalidade, as pessoas esqueceram o amor. E o provedor do amor, a fonte do amor é Deus. Através de Jesus, Deus demonstrou o amor dele através de Jesus
morrendo na cruz por nós. Então, se você não entender isso, você não consegue amar o seu próximo. E é um dos mandamentos, aliás, Jesus fala, é o maior dos mandamentos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse aí já então, chegava. Se a pessoa não gosta dela, ela se violenta, como é que ela vai ter condições de gostar do vizinho dela? É verdade. Então, a escalada da violência no mundo, ela vai cada vez ser pior, porque as nações guerreiam entre si. Agora, a Coreia do Norte, aquele paísinho daquele tamanho, quer tomar poder da Coreia do Sul. Não, e o jeito que eles estão mudando as regras, as leis, são absurdos, que eles não entendem. Não tem jeito, não tem jeito. Que tenham esses tipos de pensamento. É o que eu disse agora há pouco, o grande problema do mundo é a vaidade. Tá, mas eu acho também, agora estou com essa mania, né? Eu acho também que esse consumismo exagerado, ele também é uma fuga, ele é uma compensação. Claro que eu não posso fazer uma outra coisa, eu vou comprar. Eu acho que tu está te compensando de outras coisas. Claro que é. Né? Agora aqui vem mais gente, olha aqui. Cristina Pereira, essa moça daqui, mora aqui em Boca. Rosana Cordeiro, essa a gente conhece. Meu amor. Um abraço, Rosana. Ah, não vale, assim, tá? Vamos dizer que foi protecionista. Rosana, muito obrigada pela participação. Luciana Batiliana, essa também mora numa cidade de praia. Sivaldo Souza é um colega meu que se aposentou há pouco da rádio. E ele manda mexer comigo, que ele está aprendendo a fazer entrevista com as nossas aqui. Mas não é verdade, porque ele é um jornalista fantástico, ele ainda trabalha, mas já está se aposentando. Porque no Brasil, quem não se aposentar agora, não se aposenta mais. Vai longe. Esses dias tinha uma senhora idosa, 86 anos mais ou menos, dançando. Aí falaram, não mostra, porque senão vai para 100 anos de aposentadoria. Não, a gente está passando por umas coisas também que estão mexendo com as pessoas naquilo que elas já conquistaram, que elas pensavam que tinham conquistado. Isso é difícil. Mas é um problema sério. Por exemplo, no Brasil a população jovem está diminuindo. Claro. Então, como é que é a aposentadoria? O jovem trabalha para pagar para o mais velho que está aposentado. Então, existe uma... Gostou do jeito que eu uso os óculos? Uma amiga minha que me dá uns óculos novos. Eu não sei, eu acho que eu vi o Silvio Santos há muitos anos assim, porque é um trabalho, olha aqui. Não, o Silvio Santos tem um óculosinho sem as perninhas, Sivaldo, né? bota, tira, um trabalho, faz assim, aprende. Tá bom, tem mais, não, isso aí eu acho, mas aí eu vou defender um pouco lá meus compatriotas, que são os teus também. É que também não é só onde tu quer chegar, é também a forma como tu está fazendo a coisa. Essa forma que assusta, essa forma que parece mostrar para as pessoas, eu vou fazer e pouco está me importando o que tu está pensando, e que está todo mundo pedindo, não faz agora, não faz assim. Sabe qual é o grande problema? Difícil, as pessoas não têm um propósito de vida. Por que você acorda segunda-feira de manhã e sai de casa? Para que você acorda de manhã? Para que você sai da sua cama? Porque é segunda-feira. Por quê? Qual é o propósito da vida, né? Verdade. Mas eu acho que cheguei à conclusão, não só no Brasil, até, não gosto de me meter em searas que não conheço, mas até aqui nos Estados Unidos, acho que muita coisa são o que vai ser feito, estão criando, e outra coisa é a forma. Eu acho que o governante ele tem a obrigação de estudar, de analisar, de explicar, e ele vai trabalhar para o povo, então pelo menos explicar o que está fazendo. Agora quando fica assim uma coisa tipo, o governo está aqui, o povo está lá, ninguém se entende, aí é difícil. Aí as pessoas se sentem frustradas, não é só frustrada, elas se sentem, vamos dizer assim, roubadas nos seus direitos. O que nós temos falta hoje são de pensadores. Nas escolas deixou de formar pessoas, os pensadores. A filosofia. Eu acompanho muito o Cortella, eu gosto muito de ouvir o Cortella, então o Karnal também eu ouço bastante ele. E ele é bom. A gente vê que esses homens têm assim, o lado do passado, né, que você vê que a escola ensinava a criança, por exemplo... Chegavam a pagar pessoas para pensar, pensadores, né? Então, tá difícil, porque... A ciência também. Hoje tá tudo mastigado, hoje você não tem que gastar a sua mente. Na escola, por exemplo, onde eu dou aula, eu tenho uma escola técnica, e onde foi interessante, na segunda-feira... Na tua escola? Na minha escola. na segunda, o seu diretor. Na segunda-feira, tem um aluno lá, e eu dei uma tarefa para ele falou assim, mas isso é impossível de fazer. E eu disse a ele, por que é impossível? Ele falou, porque você não ensinou como faz ainda. Eu falei, esse então é o jogo, você vai tentar fazer do seu jeito. Exato. E amanhã na terça-feira eu te explico do meu jeito, do jeito que é o certo. E ele foi para casa e ele disse assim, cara, eu não dormi, eu passei a noite pensando nisso. Eu falei, é isso mesmo que eu queria, ativar o lado do seu cérebro que raciocina.
Porque nós lá na escola não ensinamos a pessoa a fazer alguma coisa, nós ensinamos ela a pensar diferente. Esse é o grande... E pensar diferente, mas é bom que nem não precisam pensar exatamente como tu pensa, desde que dê certo, claro. Que nem tudo tem um caminho só, né? Bom, outra coisa, isso eu acho que já foi tratado aqui, o exercício e a meditação sempre vão ajudar, mas são formas diferentes. O exercício físico, ele nunca foi ruim, nunca... A não ser... Aqueles que entram na academia 6 e saem assim. A não ser os marombados aí, que tomam droga para ficar grandão e tal, estão acabando com a saúde. Mas exercício, caminhada, principalmente caminhada, que eu estou me esforçando para fazer, mas eu... Não sei, Maíra, acho que o pessoal... Tu vai ter que virar um pensador e um respondedor. Vamos botar uma coisa nova, o respondedor. Como inventam palavras novas, né? Como castigam as línguas. Castigam. Principalmente no inglês, né? Principalmente no inglês. Mas em brasileiro também castiga muito. Castiga, né? Castiga. O pessoal até tem me perguntado aqui o que é sofrência. Sofrência, eu vi isso aí outro dia. O exercícios, agora eu quero ver, que Deus, mas até ele já falou, tá? Essas pessoas também elas ficam angustiadas e uma outra coisa que eu vejo também, para não esquecer dos governos e de pessoas também, é que alguns governos estão fazendo as coisas com muita pressa, por um lado, e muito devagar, por outro lado. E isso está dando muito na vista do porquê. Então isso magoa também as pessoas. Quando alguma coisa que parece que o povo não está querendo, temos que fazer, dizer ou não fazer. Leva um ano para resolver. E outras vezes, quando querem fazer alguma coisa, digamos assim, que a gente está vendo que o governo quer que aquilo faça, que eles estão ali para legislar, chegam a fazer, como foi no Brasil, 2 sessões num dia só. Isso também dá um choque, né? Eu nunca vivi em função de governo. Governo entra, governo sai, governo entra, governo sai. Eu tenho sempre meus objetivos, a minha busca por aquilo que eu acho que é importante para a minha vida, a vida da minha família. Não estou nem aí com o governo. Lógico que às vezes afeta na caminhada alguma coisa, mas se estiver afetando eu vou dar outro jeito, porque não tem condições, o governo está lá e a gente tem que aceitar. Se está lá é porque alguém os colocou, né? Olha de novo o telefone para os livros. Ok, o telefone é 954-274-2854. O website www.wcoach.com. A gente pode colocar, né, Adriane Ferrari, a gente pode colocar também no Facebook, para as pessoas verem. O meu e-mail é omaircordeiro.coach@gmail. Pode passar um e-mail que eu tenho alguns livros, eu posso enviar para vocês aqui nos Estados Unidos. No Brasil, se você me enviar um e-mail com o seu endereço, eu mando entregar na sua casa. Aí eu acho que essa pergunta está respondida, uma pergunta muito boa. Como controlar essa negatividade, essa ansiedade? Isso, treinamento não é, eu falei que porque o francês usa a palavra treinamento com outra conotação, é outra língua, né? Mas para nós, treinamento visa muito coisa sem repetir, sem muito pensar. Então não vou dar uma dica para encerrar. Como é que a pessoa pode... eu estou muito negativa, eu estou muito ansiosa, estou muito sofrida e quero mudar. O que pode fazer? Se pergunte o porquê disso. Se você parar e se perguntar, o seu cérebro tem que dar uma resposta. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou tão negativo hoje? O que me fez estar negativo? Se puder, pega um papel e escreva as respostas ou as perguntas. Né? Se você fizer as perguntas escritas, depois de colocando as respostas na frente, você vai ver o seu cérebro mudando. E vai ser uma coisa assim, olha, eu te garanto que você vai ter mudanças radicais, mas não é fácil, tem que te habituar a fazer. Então, eu daqui uns dias vou para o Brasil, mas volto para cá. Ainda bem. Você também vai, lançamento do livro da não... Não, eu vou dar um curso lá em Belém. Uns gaúchos, eu não sei quem são, mandaram dizer que estavam com ciúme de Belém do Pará. Se me convidar, eu vou para É uma terra que eu quero conhecer, eu preciso conhecer a Pororó. E eu preciso conhecer o sul. O Gaú, vai lá temos uma principalmente a costela. E tem uma casa às ordens para você e para a Rosana. Obrigado, Lígia. Está às ordens. Bem, então eu queria agradecer todo mundo que está aqui junto comigo, que o programa quem faz realmente são vocês, inclusive com as perguntas e tudo. E queria dizer que eu vou conversar com o Omair quando eu vou ao Brasil, volto também depois para cá, que nós vamos lançar uma novela. Opa. Essa novela vai ser muitos capítulos. Dois personagens. Não, podemos até trazer mais personagens, mas aí eu vou botar assim, um dia, ansiedade,
outro dia preocupação, outro dia é como as crianças. Vamos fazer capítulos. Vamos embora. Não pode? Demora. Daqui a pouco nós escrevemos um livro com os capítulos. Vamos. Olha aí. Boa tá ideia. Tudo certo. Bom, a ideia está lançada, plano A. Muito obrigada, gente, em nome do Encontro com Dirce Brasil Ferrari. Até mais, obrigado. Obrigado, Maír Corté.